Oi, meus amores e meus horrores. Acabei de decidir que esse vai ser o nome do... Sei lá, isso aqui é alguma coisa, né? O nome do seu vídeo. Oh. Eu acabei de descobrir quando eu enxergo de longe que eu achava que minha visão era muito boa, mas eu não consigo enxergar se tá focando ou não. Ah, meu grau venceu também. Então eu com óculos, eu sem óculos. E aí, da última vez eu achei que tava focando, como vocês puderam ver se alguém assistiu. Não tava. Vai ser do mesmo jeito, sempre na sorte. Se apresente, amiga. Oi, gente, meu nome é Mariane. Eu conheço o Eric há mais tempo do que eu gostaria. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que o nosso passado é cruel, mas cruel. ele nos trouxe e aqui ele hoje. Continua cruel, né? O tema de hoje, que cada dia vai ter um tema, é porque eu e a Mariane, a gente tava num bar esses dias, a gente tava conversando sobre histórias de infância. E eu falei que a gente tem muitas histórias, assim. A gente tem. É porque eu acho que a infância de pobre é muito melhor, assim, porque ela rende. Ela rende traumas, ela rende educação, ela rende... Você consegue ver de longe, amigo. Quando a criança cai no chão e ela chora, é criança de condomínio. Agora, quando a criança cai no chão e levanta, limpando o joelho pra outra, a gente já vê que cresceu na rua. Acho que eu não choro muito por conta disso. Tipo, eu quebrei meu dedo semana passada, né? Meu que tá roxo. A dor vem só depois, Amiga, a dor vem só depois. Nem chorei em momento algum, chorei pra dormir um pouco, porque tava doendo muito. Mas ela tava tipo, pô, vai, vamos embora, vamos pro hospital. Eu falei, gente, tamo bêbada aqui. Já levanta falando, não foi nada. Você foi criada pela sua mãe ou pela sua avó? Eu fui criada pela minha avó. É engraçado dizer, porque como eu cresci com a minha avó, então toda vez o pessoal fala, quando eu vou na casa da minha avó é muita diversão e tudo mais. Comigo nunca foi. Mas você foi criada pela sua avó? Eu fui criada pela minha avó. Mas sua mãe morava junto? Não. Então era diversão quando eu ia pra casa da minha mãe, elas trocaram os papéis, entendeu? Eu vou pra casa da minha mãe porque minha mãe faz bolo, vou pra casa da minha mãe porque minha mãe me deixa fazer o que eu quiser. Sempre falaram Entendeu? muito isso da diferença de criação de vó e de mãe, mas falam disso em questão de ser a diversão da casa de vó. Eu não cresci com vó porque eu tenho uma avó viva desde que eu nasci, e a gente não é muito próximo, não. Assim, Ai, amigo, ficou chato para a gravação. É porque é a mãe do meu pai, já não tem pai, né? Não, amigo, e aí de pai, já ficou um pouco nem pra conheço trás, mãe do assim. meu pai. Mas o que você acha que é a diferença, assim, de criada com vó e criada com mãe? Então, eu já vi muitas histórias de pessoas que eram criadas com vó e foram muito mimadas. Mas no meu caso, minha avó me criou como uma mãe, entendeu? Então, não teve mimado nenhum, foi assim, no seco. Mas foi você e seus irmãos foram criados com sua avó? Não, eu fui criada pela minha avó, meu irmão mais novo pela minha mãe, meu irmão mais velho, boa parte pela minha mãe, mas chegou uma época que ele tava morando com meu pai, cada um na sua casa. Entendi. Por isso que eu sou muito apegada aos meus irmãos, porque a gente não convivia. A sua avó é a figura que você mais tinha medo e mais respeita, você acha? Tipo, meu Deus, se contarem pra minha avó... Com certeza. Não se era... contarem pra minha mãe, um beijo. Eu torcia pra contarem pra mim. Por favor, contem pra minha mãe. Deixem ela saber disso, mas não contem pra minha avó. Então, isso é engraçado, porque minha mãe é essa figura, mesmo em comparação com meu pai, que eu fui criado com meu pai até meus 10 anos de idade, eu acho. E aí depois, gente, grande história aí pra outro vídeo, que não vai ter. É um vídeo bem triste, quando ele estiver no Quando ar eu estiver no BBB e precisar contar uma história triste, entendeu? Precisar vai vir de um aí. VT pra votos. Mas por enquanto não. E aí essa figura sempre foi minha mãe, assim, de tipo, de rigidez, de tipo, eita que eu vou apanhar. Eita que me fudi. Aí eu nunca tive isso com a minha avó, assim, minha avó provavelmente ela dava algumas broncas quando eu tava na casa dela e tal, mas eu nem lembro, assim. Não, então, eu vejo minha mãe como minha mãe, eu também vejo minha avó como uma mãe, mas a minha mãe sempre foi um quê de irmã mais velha, entendeu? Tipo assim, ela acobertava minhas falcatruas. Até porque minha mãe sempre também teve falcatruas com a minha avó, entendeu? Então uma cobertava a outra. Era um negócio meio assim, eu pode deixar, mamãe. E você foi uma criança que apanhou também, né? Ai, minha avó. Eu acho que a minha avó era mais... aqui, ó. A polícia. Toque. Polícia Federal. Mas... O conselho tutelar. Mas eu também... E pra mim isso é muito normal. Pra mim, todas as crianças que eu conheço, pelo menos da minha classe, né? Da minha escola, apanhavam. Já tive amigos que apanharam na minha frente, entendeu? Deu pena. Isso não existia de tipo, educação sem bater. Apesar de, hoje em dia, achar muito lindo. E você acha que você vai ser uma mãe... Tirando polícia daqui do vídeo. Gente, por favor, não levem esse vídeo pro conselho tutelar. Mas você acha que você conseguiria ser uma mãe de educar sem nunca bater, assim? Eu não acho. Eu não acho. E, gente, pega muito mal, porque eu sou pedagoga, eu sou professora. Mas eu acho que assim... Eu não vou, meu filho derrubou o copo de água, eu vou bater nele. Não, mas meu filho gritou comigo, levantou a mão pra mim, amor, bateu, levou. Eu vejo muito nas redes sociais, por exemplo, filho de famoso e tal, e fica, nossa, que educadinho, que lindo. E certeza que ela nunca bateu nele. Até porque é criado com babá, né? Nem é com ela direito. Entendeu? E aí, eu fico assim, nossa, que lindo. Tem que ser assim, galera. Eu fico até pro pessoal da minha família, por que vocês estão batendo nele? Pessoal. E aí, só que aí a primeira birra que dá, eu falo, ai,
Que ódio, bicho. Era uma, Por que você não bate? era uma varada. Você não sabe bater, você não sabe. E eu fico pensando nisso, quando eu tiver filho, será que eu conseguirei continuar esse personagem de tipo, ai, põe de castigo, ai, conversa, explica o que é certo e o que é errado. Mas a primeira birra em público, na hora que chegar em casa a gente acerta, sabe? Na hora que chegar em casa, a conta vai vir, velho. E Minha vai mãe, vir com minha mãe juros. sempre avisava. Ela deixava avisado, falava, quando chegar em casa você vai apanhar. E aí, amor, a gente podia Não, chegar em casa 2 horas A depois. minha avó já saía de casa comigo assim, olha, a gente tá indo lá, você, se oferecer comida, você não quer, você não tá com fome, você comeu antes de sair de casa. Ela já me dava tudo que o briefing. Ela me passava o briefing antes de sair de casa. O que eu podia e o que eu não podia fazer. E se em algum momento... E nunca podia nada, né? Nunca podia nada. O don't era bem maior do que o do. O do era sorrir e acene. Não responda nada. Eu conseguia saber na hora, se eu tinha descumprido um don't. Porque ela já me olhava assim com o olho de tipo, descumpriu. E aí eu sabia que em casa... ia ter um Minha mãe acerto tava de me contas. contando faz pouco tempo que um dia minha irmã chegou, fazia muito tempo já que ela tinha, tipo, desobedecido no lugar que ela estava. Aí minha mãe chegou, minha irmã tava chegando em casa e falou assim, a senhora não vai me bater mesmo não? Daí ela falou, eu vou. Eu vou, nem tô com Eu raiva mais, mas eu vou. Pra você lembrar, que eu sempre lembro. É pra... Você É pra não lembrar que eu deixar tô esquecer. atenta. Pode passar o E tempo que que eu passar. sempre que eu falar, você vai apanhar. Aí um dia minha mãe falou pra minha irmã assim, eu sou sua mãe. E minha irmã falou, eu que sou sua mãe. E aí ela apanhou. E aí, minha mãe conta essa história em qualquer Eu que sou sua oportunidade mãe. que ela tenha. Minha irmã pequenininha. Ressignificando a informação que você trouxe, porque ela é falsa. Eu que sou sua Eu mãe. que sou sua mãe. A Lumena vindo lá do fundo. Eu que sou sua mãe. E você era criança tentada? Você tem alguma história de criança tentada assim pra contar? Tipo, de uma arte que você fez? Cara, eu acho que eu era uma criança muito atrapalhada. E esse era o meu maior crime. Entendeu? Coisa tipo assim, eu não precisava ir lá mexer no pote de farinha. Mas aí eu fui, porque eu queria pegar um pacote de biscoito. Só que aí eu segurei o pote de farinha pela tampa. E aí o pote caiu e toda a farinha Eu sou assim até foi hoje. pro chão. eu só sei até hoje na minha cozinha. E tipo assim, eu não dava pra virar pra minha avó e falar, foi sem querer! Apesar de ter sido, entendeu? Não ia dar certo. Aí eu achei uma boa ideia pegar uma vassoura e varrer tudo pra baixo da geladeira. Como se nunca fosse ser revelada a Na minha mudança, perturbação. tirando a geladeira. Ué, que isso aqui? Eu lembro que esse dia, ela abriu a porta do quarto assim, ó. E aí eu já sabia. Eu já sabia. Na hora que ela abriu a porta brava, eu já sabia que ela tinha descoberto. E já teve uma outra vez que eu fui pegar doce de leite da geladeira, eu não podia, e aí eu derrubei doce de leite na minha calça. E essa calça ia denunciar o meu crime. E aí eu joguei essa calça pra cima do guarda-roupa. Tipo, Você era ótima, esconder não os existe vestígios, né? Essa calça não existe mais. Você era muito boa, E ela amiga. não existiu por um bom tempo. Assim, Até que encheu de formiga e barata. até que ela... Não, minha avó era uma pessoa que limpava a casa inteira. Então chegou um dia que ela foi limpar em cima do guarda-roupa. E ela encontrou essa bendita calça com doce de... O doce de leite já tava assim, ó, seco. Mas ela descobriu e a peia veio tardia, mas veio. Eu acho que a minha irmã sempre foi mais custosa do que eu, porque ela era mais velha. E eu sempre fui gay, né, gente? Então eu tinha que ser mais camponesa. Mas eu lembro que eu era muito atentado com a minha irmã. Tipo, teve uma boneca... Nossa, coitada. Teve uma boneca que ela ganhou... Lembra da boneca grande? Que ela tinha... Tipo uma Stephanie. É, só que essa era da Eliana. Ah, sei. Só que ela era grande, ela era desse tamanho, gente. Mas era a boneca grande. É, comparado ao tamanho de uma criança, ela é grande. Ela ganhou uma boneca grande. E aí, fiquei com inveja, né? Provavelmente. Enfiei o dedo nos olhos da boneca e afundei pra dentro. Ficou vesguinha da Silva. Nossa, de graça. Eu achei de graça. E aí minha irmã me odiava por isso, porque ela continuou com a boneca, meu pai não deu outra, nem minha mãe, e ela continuava com a boneca vesga pra sempre. E teve outra vez, que aí foi de atrapalhado mesmo, que a minha irmã, nossa, essa vez, coitada. Ela ganhou um tablet, ai gente, Paraguation total, de até quase o Michael Jackson lá atrás, assim, sabe? Ah, tipo aqueles celulares que tinham a guitarra atrás. 4 chips. O que o Michael Jackson, assim, era dessa época, amiga. E aí meu pai recebia por semana, que ele é pintor residencial. Ele falou, essa semana é o da Esther, porque ela é mais velha, e semana que vem é o seu. Não deu tempo de chegar no meu. Passou um dia, eu, sem querer, sentei no tablet dela que tava em cima do sofá, mas tava, tipo, com... Eu não sei se tava o travesseiro em cima, mas eu sentei. E eu quebrei o tablet dela. Os dois ficou sem tablet pra sempre. Os dois se Nunca fuderam. mais tiveram tablet. É muito esquisito pra mim esse lance de irmão, porque eu tive 2 irmãos, o mais novo e o mais velho, e eu não convivi tanto assim com ele. Tipo, eu não tenho histórias com meus irmãos, exceto fins de semana que eu ia pra minha mãe, ou era meio quando com meu relação irmão... de primo. Mas aí, tipo assim, o meu irmão, ele já me via como uma moeda de troca. Ele já sabia que eu era mais nova e eu conseguia as coisas. Então, tipo assim, Mariane, fala que você quer comer pizza.
Mariane, fala que você quer não sei o quê. E ela falava e as coisas vinham. Mas eu fui muito, muito atentado. Não muito atentado, eu acho que eu era mais sonso. Mentira, eu era atentado sim. E eu continuo atentado ainda, pensando nas coisas que eu faço Não, hoje em por dia. exemplo, na escola, eu era a que mais conversava, que mais sei o quê. Mas aí, quando eu sabia que o negócio ia dar ruim de verdade, aí eu dava 2 passos pra trás e quem tá lá, que se lasque. Porque eu sei que eu apanho quando eu chego em casa. Então, na escola, as coisas mais rock and roll que eu já fiz, rock, tipo, ai. Minha mãe não descobriu até hoje, então se minha mãe estiver assistindo isso, que eu fugia da escola. Nossa, se minha mãe estiver assistindo isso. Não. Mas ai, mãe, vivências, né, velho? A gente fugia da escola. Isso no 9º ano, assim, meu último ano em Goiatuba, a gente ia pra porta da escola, se reunia. Então, eu sempre fui a pé porque eu morava, tipo, 2 quarteirões da escola. Mas o pessoal, os pais levavam, se encontrava na porta da escola e a gente não entrava. A gente ia pra uma viela que tinha do lado, esperava o portão fechar. Agora vai pegar um pouco, o bicho vai pegar um pouco. Ai, mamãe, acontece, sabe? A minha mãe entrava pro trabalho 7h50. A gente esperava até 7h50 em algum lugar, só pra Nossa. bater horário, sabe? E aí, 7h50, ia todo mundo lá pra casa. Tipo, umas 8 pessoas. Minha irmã tava envolvida também, viu? Minha irmã tava ali no meio, então tá Sua tudo... irmã bem sabia. Assim, a gente ficava lá até dar o horário, 11h30 que acabava a aula, voltava pra porta da escola, colocava a mochilinha e saía como se nada tivesse acontecido. A gente ficava lá em casa vendo filme, fazia brigadeiro, fazia pipoca. Uma coisa bem juvenil, a gente não bebia, não fazia nada disso. A educação física era na feira, uma feira aberta da cidade, assim, que tipo, não era era dentro na da escola. escola? Não, porque a gente não tinha quadra nessa época, agora terminou a quadra dessa escola. Nossa, amigo, foi uma infância bem Foi. carente. Foi bem carente. E aí tinha uma pastelaria em frente. A gente... a brilhante ideia de ir na pastelaria enquanto a nossa sala tava na feira, porque na educação física, eu não podia esperar. Então a gente colocou moletons, cheios de moletons. No E sol. eu só lembro do pessoal assim, ó. Nossa, gente! Quem tá fazendo todo mundo ali na feira? E a gente lá assim, comendo pastel, assim, em frente, de moletons. Como se nada. Foi muito legal essa época, assim. Tipo, eu vivi muito a minha infância. Eu vejo que pessoas daqui, eu acho que não é o seu caso, tipo, tem gente aqui que não sabe andar de bicicleta. Tem gente aqui que não, que não teve infância, tipo, de ralar o joelho, sabe, gente? Já dei ponto. Nossa, o que eu mais fiz foi cair na minha vida inteira. Não, eu sempre fui mole. Eu sempre tive muito medo. Muito, muito, muito medo. Então, por exemplo, até o 9º ano, eu não saía da escola. Fui pra escola, entrava na escola. Claro que dentro da escola dava uma causada. Já teve uma vez que a sobremesa era laranja. A escola tinha uma descascadora de laranja. Eles davam laranja descascada, cortada no meio. Mas ainda assim, era uma bola de laranja. E aí eu tava segurando a laranja no corredor, já que eu não comia, eu ia comer mais tarde. Veio alguém e tocou aqui em mim, e eu morro de cócegas. É um negócio assim, a pessoa só vê a troco de nada e tem em mim, aí a minha mão tem pra cima. Na lâmpada. Aí era aquelas lâmpadas assim de escola, começou a cair aquele pó branco que dizem que é super faz mal. Não era nada culpa sua, né, amiga? Amiga, você tá vendo que eu fui uma coitada? Que eu fui uma grande coitada. Aí as únicas vezes que eu fazia algo radical era tipo assim, ai, deu hora do intervalo. E lá na escola era tipo um quartel-general, velho. As portas eram de ferro e quando dava hora do intervalo, eles trancavam as portas. E aí eu e umas amigas, a gente se escondeu no fundo da sala, atrás do armário, e eles trancaram a porta e a gente ia passar o intervalo na sala. A gente tava rock and roll! Na hora que ia voltar o intervalo, a gente se escondeu atrás do armário de novo pra não abrir a porta e ver que a gente tava lá. A gente tava aqui atrás do armário bem de sorrateira. E aí, um negocinho preto, o negócio do fone. E aí, a orelha do fone caiu assim na Letícia e ela jurou que era uma aranha. E ela tem fobia de aranha. Ela começou a gritar atrás do armário. Depois disso, a Letícia, inclusive, se revelou. Hoje ela é lésbica. Ela saiu do armário total. Começou a gritar, uma aranha, uma aranha. E a gente tava lá. Fomos descobertos por causa de um fone de ouvido. E aí, a gente vai ter que ligar pros pais. Já começou a fazer a tortura psicológica. E desde aí eu falei, não dá, porque se minha avó descobrir um negócio desse, a minha vida acaba. Eu não sei como era a vida de vocês, amigas, mas a minha tá em jogo aqui. A minha verdadeiramente tá em jogo. Eram os colegas que eles faziam o que queriam, sem medo das consequências, mas eu sempre tive medo das consequências, porque eu sabia bem quais eram as consequências. Elas viam. Mas você era nerdzinha? Eu era, boas notas. Eu era também. O máximo que minha avó ouvia era tipo assim, é uma ótima aluna, mas conversa demais. O professor falava que eu procurava conversa. Se não tivesse, quem eu ia começar... caçar. Era eu. E ainda tinha o papo, tipo assim, não importa, eu vou trocar a Mariane de lugar. Qualquer lugar pra Mariane. Já me trocaram de sala. É lugar de conversar. Me trocaram de sala. Tem que entender que o problema é a gente, né? A e aí sala, eu fiz minha não o mãe lugar. ir lá trocar, porque eu queria ficar com os meus amigos, mas eu causava tanto nessa outra sala que me colocaram, menina. E cortei cabelo do jeito que você tava na minha frente. E olha que eu era quietinho. Tipo assim, teve uma vez que na escola levaram só os 3 melhores alunos da escola pro circo. E eu tava lá, sabe? Mas ao mesmo tempo, amores, quando eu tinha o tempinho... Não, amor, eu sempre terminava a lição primeiro. Aí, quando eu terminava a lição,
Eu ia atazanar a vida de quem ainda tava fazendo. E os professores me odiavam por isso, mas ao mesmo tempo eu era monitora da sala, melhor aluna, e toda reunião eu ia ganhar um certificado. Eu era representante. E também. eu dava muita cola, assim. Muita Nós, cola errada. comunicadores. Mas dava muita cola. Você já fugiu de casa? Ah, não. Não. Eu não tinha a chave do portão, eu não conseguia passar. Teve 2 vezes que eu fugi. Teve uma vez que eu fugi, que eu falei que eu ia embora, eu era muito criança, e eu coloquei só meu pijama que eu gostava na sacolinha. Era só o que você Só o precisava, pijama que eu né, amigo? precisava. Era isso. Só isso que eu precisava pra viver. E aí, eu morava, tipo, 2 casas do lado da esquina, e na esquina tinha uma placa pare, eu realmente parei. E aí eu fiquei sentado lá na placa, assim, Parou. até meus pais me buscarem. Eu já brinquei de mendigo, agora que você falou que você já brinquei de mendigo. A gente literalmente pegou umas caixas de papelão rasgada. Aí a gente sentou na rua com as caixas de papelão e ficava pedindo dinheiro. Isso, com certeza, nos fins de semana que eu passava com a minha mãe, entendeu? Porque com a minha avó isso nunca aconteceria. Porque Essa experiência é um pouco individual, é né? Brincar vila, de mendigo. lá é vila e não passa tanto carro e tudo mais. E a minha mãe gostava muito do bar da Dona Marlene. E aí teve um dia que a gente foi brincar de mendigo. E aí a gente pegou umas caixas de papelão, sentamos. Eu, a Laila, tem até o nome das amigas. E aí a gente sentou lá na rua e a gente ficava pedindo moeda. Tipo, dá uma moeda, não sei o quê. E às vezes o pessoal dava. E a gente gastava... O Arsigurt era 50 centavos, a gente não precisava de muito. Arsigurt é tipo laranjinha? O que é laranjinha? Tipo naquele saquinho? No saquinho. Congelado? Era isso. O Arsigurt é uma marca, mas é tipo um gelinho à base de iogurte. Então era assim, ó. Meio congelado, tipo... Nunca vi. Meio congelado. Ai, né? Era aqui de São Paulo, então. É a outra vez que eu fugi de casa, eu já era grande, eu acho que eu já tinha uns 15 anos, eu acho. E a minha tia e a minha prima moram no mesmo condomínio lá em Uberlândia. Não vem achar que é condomínio de casa, gente, mas é assim, minha casa, minha vida. Não vem achar que é muita coisa, não. E aí, minha prima morava na rua 3, minha tia morava na rua 7. Tava sem internet na casa da minha tia, eu queria conversar com os meus amigos, eu queria ver meu Instagram e tal. Aí... Fazendo assim toda hora. Que facção é isso daqui? Aí eu fui, esperei minha mãe dormir e saí de casa. Pra ir lá pra porta da casa da minha madrinha, porque tinha um Wi-Fi. E sentei lá na porta, só que minha mãe acordou. E aí, amor, já era, minha mãe olhou pro lado e falou, cadê o Eric? Só que a minha mãe é muito doidinha, como vocês podem ver. Quando ela aparece, ai, não é possível. Vou fechar a janela. Ai, meu dedo quebrado. Então ela olhou pro lado e viu que eu não tava lá. Ela tava meio sonâmbula, eu acho. Ela achou que eu tinha sido abduzido por alienígenas. Foi isso mesmo que ela achou. Ela só concluiu. Eu juro por tudo que minha mãe achou que eu tinha sido abduzido por alienígenas. Olha pro lado, mais lúcida. Aí ela acordou meu X, que a gente tava na casa dos meus X, e aí ela foi me procurar nas ruas do condomínio até me achar. Ai, meu Deus, tô doendo muito, gente. E aí ela me achou, ela me contou essa história, eu choro de rir até hoje, mas eu apanhei bastante esse dia. Eu já tinha 15 anos, então minha mãe fala até hoje, assim, quando minha mãe tá estressada, ela fala, eu vou te bater. E eu fico olhando assim pra ela, ela fala, você sabe que eu vou te bater se eu quiser te bater. Mesmo que você tenha 25 anos, eu posso te bater. Mas tem um tempo já que eu não apanho. Tem um tempo já. De maneira de conseguir dinheiro, a mais engraçada, a mais legal que eu tinha... Cara, se eu tiver uma foto, vou até procurar aqui, vai falando. Vou mostrar uma maneira que eu consegui dinheiro. A mais engraçada que eu tinha é que a gente fazia circo. Então a gente... Curso? Tipo... Não, a gente fazia o circo mesmo lá em casa. E a gente vendia ingresso. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, você falou fazia circo. A gente montava o circo, que não tinha nada. A gente colocava umas cadeiras assim na garagem. Escrevia os ingressos, tipo, vale o dia no circo. Saía na rua vendendo, colocava o horário e tal. E as pessoas compravam. Pra pessoas de fora mesmo. Tipo, pros vizinhos e tal. E as pessoas compravam pra ajudar crianças carentes, né? Mas não porque elas queriam ir. Então elas compravam carentes. E não iam. Quem ia era só nossos pais. Compravam ingresso e a gente montava, tipo, pendurava na árvore, dava um mortal pendurado na árvore. Até quando o menino caiu e bateu a cabeça, foi pro hospital. A gente fazia coisa de mágica, que a gente colocava o pano na porta e escondia atrás. Aí quando soltava não tinha mais ninguém lá, porque a gente tava na frente de uma porta, né? Então era só sair. Só que aí a gente saía e saía pulando o muro atrás. Então as pessoas estavam pensando, nossa, que bobinhos. Eles sumiram de lá. Só que a gente aparecia por trás. Porque a gente tinha pulado 15 muros, chegava todo ralado. Tá, então não era qualquer coisa. Era uma pessoa tinha uma grande produção. E aí a gente ganhava dinheiro assim. Aí já vendia laranjinha, que era tipo esses geladinhos aí. Só que aí minha vizinha, que era velha, também vendia. E a dela era melhor que a nossa. Só que a nossa tinha questão da caridade, né? Tinha comprar de criança. Só que a gente ganhava dinheiro da nossa e ela comprar da dela. A dela era melhor que a nossa. Então tava o capitalismo ali já girando. Era só ter o dinheiro. A Letícia, ela foi a minha amiga, a minha melhor amiga, assim, da época do fundamental. Então tudo que eu vivi de maluco, assim, foi com ela. Agora eu lembrei uma vez que eu fugi da escola e foi só porque a Letícia queria beijar uma menina. E essa menina morava no Capão Redondo, a gente tinha, tipo assim, uns 13 anos. E a gente foi lá pro Capão Redondo sem ninguém saber pra ela beijar essa tal dessa menina. E a mãe dela confiava muito em mim. Então era uma coisa, tipo assim, vamos comigo que minha mãe confia em você, ela não vai brigar. Mas enfim, meu jeito de conquistar dinheiro foi uma época que eu tava muito fã de Crepúsculo.
E aí eu não achava um caderno de Crepúsculo. Eu tinha uns cadernos velho em casa. E aí eu comecei a personalizar os meus cadernos. Tinha meu nome. Então, tipo assim, eu imprimia a foto, tipo, do tamanho da foto da folha 4, tipo, sulfite, colorido. Dá pra ver aqui o contact. Porque você bota a foto lá e depois você vem com o contact por cima pra deixar o negócio nos tints. Aí quando eu chegava na escola, o pessoal, uau! Que legal, que não sei o quê. Eu falei, eu faço por você por R$10. Quer que eu faça? Eu tinha aplicativo tipo Photoscape. Aí eu pegava uma foto qualquer, colocava o nome da pessoa numa fonte horrorosa, imprimia, encapava o caderno dela e R$10, velho. Tem até um print de um possível cliente aqui dele falando que queria um de Pitbull. Era caridade mesmo. A sua mãe ou sua avó te falava alguma coisa pra te passar medo? Tipo... O homem do saco. O homem do saco? O homem do saco. Eu sempre fui uma criança, igual eu falei, eu era muito sem noção, eu era distraída, eu era assim. E aí eu tava andando, minha família nunca gostou de andar pegando na mão. Tipo, vamos andar na mão, a mão soa, não sei o quê. E eu também, criança não gosta de pegar na mão. Só que aí minha mãe falava, então anda do meu lado. Eu quero você do meu lado. E aí, 2 segundos depois, eu já tava olhando assim, alguma coisa na esquina. Ela gostava de se esconder porque eu era uma criança distraída. Então, a princípio, foi pra me dar uma lição. Só que depois ela começou a gostar... Só que a mãe dela tinha uma mente de adolescente. Ela começou a gostar disso. Ela, meu Deus, como é divertido. E ela começou a se esconder nos mais variados lugares. Tipo... Minha mãe mora no Jaraguá, então sentido Francisco Morato no Terminal Barra Funda, 6 horas da tarde. Vocês imaginar, gente, é tipo um lugar muito lotado. Pensa um show muito lotado, é todo dia. É um lugar que você levanta o pé e aí na hora que você tenta pôr o pé no lugar que tava, não dá mais. Porque alguém já ocupou esse espaço e você vai ter que ficar com o pé pra cima. E aí ela se escondia e ela me esperava chorar, era essa graça. Ela ficava... Eu não via ela, mas ela me via, não é um negócio, abandonei minha criança. Eu tô vendo a minha criança. A minha criança acha que foi abandonada. A minha criança acha que foi abandonada, mas ela não foi, que eu tô de olho nela. Só que eu não via, pequena ali no meio da multidão. E eu começava a chorar. E aí, quando eu chorava, minha mãe aparecia. Mas se eu não chorasse também, um beijo. E a Mariane não era a única que sofria bullying. Todos os filhos tiveram que ter uma lição Tiveram que ter uma lição. Meu irmão mais velho, tava minha mãe e a tia no ponto de ônibus. E meu irmão mais velho, quando ele era criança, pequenininho. A função da minha mãe era olhar o filho dela, obviamente. Minha tia tava esperando o ônibus. Mas em algum momento minha mãe esqueceu a função dela e começou a olhar o ônibus também. Então tava as duas olhando o ônibus e ninguém olhando meu irmão. Até o momento que a cabeça de criança pesa, ele caiu assim, foi olhar o bueiro, a cabeça foi e o corpo foi também. O ônibus tava vindo, minha tia, e Carlos, o ônibus? Cadê o Rafael? Minha mãe, boa pergunta. Cadê o Rafael? O Rafael tava dentro do bueiro com as pernas pra cima, assim que ele caiu e ninguém viu. No meu caso, foi quando o meu irmãozinho nasceu. Eu queria participar desse momento, eu era muito pequena, eu só passava o fim de semana com a minha mãe. E aí, minha mãe falava, vou trocar o Murilo. Então, eu me sentia útil quando eu pegava o trocador, o lencinho umedecido, uma fralda, um talco, um negócio assim. E aí minha mãe foi trocar ele, e aí no que ela tava trocando ela olhava pra ele, tipo, muito esquisito, olhava pra fralda, olhava pra ele, fazia assim nele, media, e eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu perguntei, mãe, o que está acontecendo? E ela, tem alguma coisa errada com seu irmão. E eu, oh meu Deus, aí ela pegou a fralda e falou, olha, cheira aqui. E aí, meu irmão mais velho era recém-nascido. Eu quase tipo vomitei assim, a primeira vez que eu escutei, gente. Era aquele cocôzinho amarelo de recém-nascido que só mama leite, que ele era recém-nascido. E aí ela, cheira aqui. E aí no que eu cheirei, ela esfregou. Ela não chegou a esfregar, igual torta na cara. Ela só empurrou a fralda na minha cara. Então o cocô veio assim. Ah, Marina, você é traumatizada? Eu não sou. Foi uma vivência. Eu chorei no dia. Eu chorei e tudo mais. Minha mãe riu. Qual é a do seu outro irmão? A do meu irmão acho que foi a pior. Eu acho que eu preferi a fralda. Era dia das crianças e a minha mãe levou meu irmãozinho na Lapa pra ele escolher um presente pra ele. Eu gostava de ir na Lapa porque eu sabia que em algum momento a gente ia parar no McDonald's. E aí, meu irmãozinho e minha mãe estavam andando na frente. A Lapa eu tava atrás assim. Aí do nada meu irmão virou pra mim assim, ó. E eu não tinha visto o que tinha acontecido. Aí eu, que foi, Murilo? E ele... E a minha mãe fez assim, ó. Murilo, conta pra seu irmão o que foi. Juro. Nesse tom de pirracenta, irmão mais velho. De amiga. Resumo. Tava passando um mendigo do lado do meu irmão. Já viu aqueles mendigos que andam com aquelas cobertas, que parece que é um monte de coberta junto? E ele tava tipo assim, ó. Andando com a coberta assim, do lado do meu irmão. E aí na hora que ele passou do lado do meu irmão, minha mãe empurrou ele com o braço. E aí ele passou a cara na coberta do mendigo. A cara na coberta do mendigo, assim, ó, grandão. Minha irmã, um morador de rua também já passou, o apelido dele era Zé Pretinho. Já começa por aí. Meu avô chama meu tio de Zé Pretinho. Já era morador de rua bem conhecido na cidade.
E ele levou minha irmã. Tipo, ele passou lá em casa e pegou minha irmã e levou ela. E a gente foi achar, tipo, alguns quarteirões de distância, que uma vizinha viu minha irmã e pediu pra ele deixar lá. Aí ela deixaram minha irmã lá. E depois a gente achou ela, tipo, que a gente foi atrás com o Zé pra gente ter pegado minha irmã. É isso, gente. São histórias de infância, tem muito mais, viu? De onde veio essas, tem muito mais. Um beijo, me beijo. chamem pra voltar. Se você assistiu até aqui, você não tem nada pra fazer. Beijos, beijos, beijos.